E tá valendo, então. 21/5 vai ser o nosso terceiro encontro. É, Raimundo, queres apresentar o Martim, a proposta de hoje? Como é que fazemos? Sim, sim. Vamos lá. Hoje no nosso grupo recebemos o Martim, professor, pesquisador, escritor, supervisor, psicanalista, sócio de Apola e um dos colegas que contribuíram para o livro que nos orienta aqui no grupo em questão, que é Desambiguar Lacan de Freud. O texto de hoje que trabalharemos é o enxerto do aparelho psíquico do preconceito paralelista de Freud ao sujeito inteiramente articulado de Lacan. Já agradecemos o aceite do Martim, ser uma grata surpresa ouvi-lo, né, pontuando para gente o que é que hoje fica desse texto e de que lugar partias quando o escrevia. Boa noite, Martim. Boa noite, Raimundo. Boa noite, colegas. É, Desde que lugar eu partia quando escrevi esse artigo? Ah, Deixa eu lembrar. Já tem algum tempo, né? De que ano é, Sander, a publicação? Saiu em março de 23, né? Mas o texto foi entregue ainda no final de 22. Eu tenho uma lembrança, assim, que talvez tenha sido um gatilho quando estava participando das reuniões da Apolo Salvador. Teve uma que eu não lembro exatamente qual era o tema da discussão, mas era uma apresentação sua, Martim. E aí eu fiz uma pergunta, retomando uma discussão que circulou naquela semana e tal, que era sobre um vídeo do Juan Manuel Martínez, sobre o Kafka e os seus precursores e tal, que era uma crítica à desambiguação. Já tinha te feito o convite, mas a gente não tinha arredondado bem ainda o recorte, o tema do seu texto, e a gente conversou um pouco sobre esse assunto. Eu não sei até se não partiu dali, né? Inclusive pensando ali no início do seu texto, né? Onde tu comenta que teria três motivos para desambiguação, né? Dentre os motivos imagináveis, né, para propor a desambiguação, tu recorta três ali, né, para a prática clínica, os efeitos que isso teria para a prática clínica, né? A demarcação do campo e o estado atual, né, do movimento psicanalítico, né? Então, talvez entrasse em alguma dessas duas aí a discussão em torno de rebater um pouco, talvez a crítica do Kafka, os precursores lá como um impedimento da desambiguação, né? Não sei se foi de fato por aí que tu partiu, mas eu lembro que a gente teve essa conversa na época, né? É verdade. Eu acho que essa conversa depois eu retomei no meu contraponto com meu caro amigo, o Ricardo Goldenberg. É, mas sim, evidentemente é um livro, é um artigo posterior a dois trabalhos meus sobre a Lacan, a Revolução Negada e os preconceitos freudianos, e sem ser em um trabalho que do qual eu faço parte entendendo como um pesquisador a mais dentro de uma hipótese, dentro de uma conjectura que a desambiguação, um termo que eu também não gosto muito, mas eu procurei trabalhar mais com o termo da revolução, mas nada, eu não sou purista que não gosto, assim como não gosto também do outro Lacan, né, abertura para o outro Lacan, mas são termos. Mas o que marca é uma direção de trabalho que a mim me parece promissora. Eu, particularmente, não entendo que seja inválido trabalhar na via da ambiguação, ou da via do freudo-lacanismo, ou, para dizer melhor, da continuidade Freud-Lacan. Para mim, é uma hipótese de trabalho válida. De fato, nosso campo hegemonicamente trabalha nessa via.
E a mim me parece válida, é uma via válida. Agora, como toda via de trabalho tem suas vantagens, suas desvantagens, suas limitações. E eu particularmente entendo que a via da desambiguar, de distinguir a teoria de Freud e de Lacan, tem uma potência. É, naquele momento, Raimundo, eu não estava considerando muito seus efeitos, que depois, em todo caso, minha discussão com o Ricardo. Os efeitos, se você quiser, no campo, políticos, etc. Apenas era uma consideração que distinguir algumas ideias de Freud e Lacan, para mim tem sentido nessas três vertentes que o Sander nomeou. Para mim faz sentido só nessa questão e eu trabalho nessa direção. Ainda eu trabalho nessa direção, esses trabalhos estão mais nessa linha de conseguir distinguir e mostrar a lógica disso, mas que só tem validade, e em todo caso a gente tem que medir os seus efeitos depois, em função de que consequências clínicas trazem, dizer, se isso aporta alguma algum recurso na clínica. Outro é efetivamente a demarcação do campo analítico em relação a outros saberes, isto quer dizer como a gente dialoga com os outros saberes, como a gente discute, como a gente troca ideias com os outros, com os campos vizinhos. Particularmente eu faço parte da reforma psiquiátrica, do campo da saúde mental, desde o início da minha trajetória profissional, então para mim é muito fácil e muito caro distinguir como eu vou dialogar a partir dos minhas abordagens teóricas com os outros campos. É dizer, com o aparelho psíquico de Freud, com as noções de Freud ou com as noções de Lacan. Se há alguma distinção, se permite fazer algumas relações, depois a gente pode conversar alguma coisa a respeito disso. Então, para mim, a desambiguação também está basicamente como se fosse um subitem de pensar o espírito científico da psicanálise. Dizer, basicamente, se ambiguando, a gente está. Que relação a gente mantém com o campo científico e desambiguando que relação mantém com o campo científico. Então, é aí que, para mim, se resolve a questão de se serve ou não. Se é para discutir na politicaria, digamos assim, na politicagem analítica, nada, é um jogo meio que a mim não me interessa, que tem sua validez, mas a mim particularmente não me interessa. Então, basicamente a partir do convite de Sander, poder trazer como entendida por mim, essa ambiguação pode aportar no campo clínico, na relação com os outros saberes, e se é uma via possível, melhor que outra, de fazer avançar o discurso psicanalítico, é dizer, de poder trazer uma certa via, um certo desenvolvimento científico da psicanálise. Basicamente, para mim, essa é a discussão mais interessante. E nesse contexto, retomei, eu já tinha trabalhado vários conceitos, noções, algumas ideias, retomei uma discussão que tinha acontecido na Paula, por isso eu digo que eu me insiro como um pesquisador mais no campo, não como autor, não como uma obra, simplesmente um obreiro, até por minha filiação de classe social, é, um obreiro que trabalha dentro e tenta trazer dados, assim como há um científico lá, em alguma base no sul da Argentina, coletando dados sobre meteorologia e demais. Me parecia que esse era também meu aporte humilde a essa via. Nesse sentido, se tinha trabalhado bastante a relação aquela frase, se tinha discutido na instituição bastante a ideia de
Meus três não são os três de Freud, e todo esse contexto discursivo, etc., do final da obra de Lacan. E a mim me parecia que se poderia trazer uma versão a mais disso, não só contrapondo RCI, Real Simbólico Imaginário, aos três de Freud, no sentido da tópica freudiana, de pensar o aparelho psíquico, mas, sobretudo, trabalhá-lo com os três de Lacan, para dizê-lo de alguma maneira. Eu reversionei esse simbólico imaginário real em sujeito, outro e objeto A, e poder contrastar dessas duas questões que está logo no início do texto, o ovo psíquico de Freud, a representação imaginária da segunda tópica, do id, do ego e do superego, com sujeito, objeto e grande outro, para pensar basicamente que aí está em discussão uma concepção do sujeito, uma concepção do estatuto do sujeito, entanto, uma teorização da fenda, da divisão. Basicamente, se discute aí, ou pelo menos eu tento discutir, que a Spaltung, teorizada por Lacan, é diferente que a Spaltung que Freud consegue aprender teoricamente. Então, era basicamente essa a proposta. E depois, o percorrer do texto, se eu me alongo um pouquinho, e depois, se querem, explico mais ou menos algo sobre isso, depois conversamos, está estruturado basicamente em uma pequena referência filosófica da história do sujeito, muito pequena, muito breve, apenas com fins metodológicos, que traz, digamos assim, basicamente o que eu quero mostrar aí, que a leitura centralmente de Agamben, onde coincide, para dizê-lo de alguma maneira, com a leitura de Lacan. Então, basicamente, que desde o cogito cartesiano, passando por Kant, Hegel, até o isso, até o aparelho psíquico de Freud, que tem a ver com a relação com esse eu psicossomático da psiquiatria e da psicologia da época freudiana, do Jung, do Fechner, está muito, muito, obviamente, em relação com a própria crítica que Lacan lhe faz a essa corrente filosófica. E a partir daí mostrar como Lacan diz, eu tento trazer provas documentais disso, que de alguma maneira ele é freudiano. Eu tinha trabalhado isso num texto meu, num livro de Félix Moraes, que saiu em espanhol. Acho que o título era O Retorno a Freud, uma palavra de ordem numa linguagem neurótica, onde basicamente digo, Lacan é freudiano, no sentido de que segue a descoberta freudiana. E tento trazer provas que ele diz, meu trabalho de Lacan, é reescrever, dar uma teoria, dar uns conceitos que possam suportar essa descoberta. Porque Lacan o diz concretamente que a própria teorização freudiana, ele diz assim, Freud era uma situação paradoxal, a de Freud, porque ele, sendo aquele que reconhece os fenômenos inconscientes, o descobridor, não consegue teorizá-los de maneira correta. E depois, o central, que o trabalho é o paralelismo, entre outros preconceitos, o paralelismo freudiano, que se vê muito claramente na tópica, na teorização da tópica freudiana, vai em contra ao próprio movimento de pesquisa de Freud. E nesse sentido, para Lacan, diz,
os seguidores de Freud, que continuam com as noções de eu, supereu e id, é dizer, a concepção da spaltung, da fenda do sujeito freudiana, não conseguem fazer juros continuar na via da descoberta freudiana. Porque Lacan entende que Freud teorizou mal sua própria descoberta. Então, né, com esses, digamos assim, com essas provas documentais, tentou mostrar a partir daí como Lacan, entre essa relação do sujeito, objeto e grande outro, mais ou menos à altura do 65, 67, eu estava trabalhando no Seminário 12, Seminário 13, a partir disso, como ele contrapõe essa cisão do ovo psíquico da segunda tópica com a fita de Moebius, propondo a lógica já de conjunção-disjunção, que depois trabalhará, ou já trabalhou antes, em relação à teoria da alienação e separação, e como isso constitui uma nova proposta de teorizar essa descoberta. Ele chega a dizê-lo numa entrevista que tem no ano 76, se não me engano, que a topologia que Lacan utiliza, que ele mesmo utiliza, é para dar um espaço novo que consiga acolher a descoberta freudiana. E que quem segue os conceitos freudianos da segunda tópica rechaça, vamos dizer assim, rechaça a novidade da descoberta. Então, a princípio, esse texto, Raimundo, está nessa tentativa de documentar, provar que é uma via possível, coerente, lógica, e que isso, depois, uma vez assentado isso, deveríamos trabalhar, que esse seria meu segundo, que ainda não comecei, ou comecei timidamente, o segundo tempo disso seria que efeitos tem na clínica, que efeitos tem no campo científico em relação com outros saberes. Isso seria uma reescrita e uma prova disso, digamos assim, poder documentar um pouco mais essa outra vida. E para trabalhar de uma maneira mais intuitiva, talvez, ou narrativa, a fita de Moebius, me dá a impressão que o grito, né, o quadro, a pintura do Munch, é o que Lacan utiliza de uma maneira incrível. A crítica que Lacan, porque essa pintura, né, teve várias críticas, vários comentários, fizeram muita coisa, e Lacan consegue fazer assim uma coisa incrivelmente bonita, que incluso é para além, seria uma crítica de arte, né, para além do que ele pode dizer da psicanálise, mas ele com esse quadro consegue articular a estrutura da fenda e o que seria a experiência psicanalítica a partir disso, e que ele basicamente vai narrando, onde diz, bom, do que se trata, que é uma narrativa da formalização da fita de Moebius. Quer dizer, essas personagens que estão aí estão quase apagadas nos seus contornos, quase não se distingue a forma humana, quer dizer, aí ele vai tirar toda essa lógica intersubjetiva, e o que fica é a materialidade do grito, que o próprio sujeito não pode ouvir, dado que se tapa os ouvidos, e que aí, nessa lógica que demanda, a própria lógica da demanda, que se fecha sobre si mesmo, há uma certa verdade, há um certo dizer que nem o próprio sujeito pode escutar. É dizer, se termina a ideia do sujeito transparente, do identitarismo, e que efetivamente há que saber quem pode escutar esse grito, pensando já nessa lógica do objeto. Então, um pouco foi basicamente essa a trajetória do texto. Não sei se está bem para isso, Sander. Não, maravilha, tá ótimo.
Até só um comentário, né, sobre essa última parte do quadro do grito, né? Eu não sei se eu lembro bem, mas acho que tem um comentário em cima da imagem. Aliás, é um comentário meio, faz às vezes ele meio de historiador da arte, crítico de arte, bem legal. Eu acho que é no Seminário 12, né, que tá esse comentário, né? Isso. Mas que também a figura que grita tá com os ouvidos tapados, né? Então acho que, não sei se por aí que ele articula essa questão de não poder escutar o grito ali, né? Exatamente, é isso. O Seminário 12 é maravilhoso. Isso também é uma aposta política. São seminários que são poucos lidos, né? Em geral, dentro do campo. A gente se dedicou esse tempo a ler o Seminário 12, no qual se desprendem coisas bastante interessantes. O Miller tirou, né? Porque Lacan, quando termina o 11, disse: o próximo ano vou trabalhar das posições do ser, e das posições subjetivas do ser. E depois muda e trabalha os problemas cruciais da psicanálise. Eu fiz um texto, não sei por onde andará, esse texto, que era melhor titular esse seminário Os Problemas Cruciais da Psicanálise em relação ao discurso científico. Porque o que Lacan está pensando nesse ponto é a pergunta que ficou do 11, se a psicanálise tem destino de religião ou de ciência. E o que Lacan se interroga nisso é os problemas que a psicanálise tem para poder estar em relação com o discurso científico, não para ser ciência, sino para a sua relação com o discurso científico. E ele pensava em duas chaves: uma, a chave epistemológica da própria matéria, do próprio sujeito da psicanálise, como isso se vai dar, e depois da própria, digamos assim, da própria sociologia da psicanálise, da própria comunidade, como a comunidade, né? E ele, obviamente, estava bastante implicado com isso, porque tinha sido excomungado e toda aquela coisa que a gente conhece. Logo antes é o seminário Fundamentos, né? Que ele joga fundamentos como no sentido religioso, seria uma comunidade religiosa, Exato. né? Tem essa provocação. Pegando o gancho nisso, queria te colocar uma pergunta, Martinha. Eu não sei se o Raimundo já quer emendar mais alguma, mas acho que a gente podia fazer, enfim, circular e quem quiser comentar, perguntar, uma crítica, comentário do texto, da fala do Martim agora, enfim, né? Mas eu queria iniciar te perguntando, Martim, assim, de início, comentasse ali rapidamente, né, que não gostava muito do termo desambiguação e também do termo outro Lacan, né? Queria te perguntar, digamos assim, quais são os problemas que você enxerga nesses dois termos, né? E pegando um gancho, especialmente no termo da desambiguação, na conclusão bom, tem esses três pontos principais que foram comentados, né? A clínica, a demarcação do campo e também o status, né, do movimento psicanalítico. E no final tem um comentário teu na conclusão para que, enfim, que a desambiguação teria digamos assim, um valor, né, nesses termos aí da delimitação do campo e pensar os efeitos da, da clínica, né, e os efeitos na comunidade, né, mas que isso talvez teria uma contribuição também para que a psicanálise não assumisse uma posição extraterritorial, que no texto não está, tá na conclusão isso, mas não está desenrolado que seria essa posição extraterritorial, mas estou inferindo aqui que seria extraterritorial em relação ao discurso científico, né? Então, mas eu gostaria de saber se é por aqui a leitura e o que tu nos comentaria, né, sobre ah, a questão da posição extraterritorial, né, que tu diagnostica ali em um momento. Desambiguar, eu não gosto, mas aí é uma questão meramente estética. É, ou talvez das minhas dificuldades de bilíngue. Em português me resulta feia, assim. Meu eu português
É, não sei, me chama assim, como dizendo, em espanhol eu fico mais tranquilo falando desambiguar. Não sei se é apenas estética, se tem a ver com a sociedade brasileira e a sociedade argentina, não sei. Mas é apenas essa questão. Depois não há muito mais que isso. Mas também assim, eu acho que fica curta o alcance de Sambiguar, porque a vezes parece que é só, bom, vamos separar uma coisa da outra, deixar claro e distinto uma coisa da outra, que nenhum problema com isso, porque faz parte de nosso trabalho, mas me dá a impressão de que a proposta de pensar as teorias em termos teóricos é bem maior e tem implicâncias em como nos posicionamos em relação ao saber com os outros saberes, o saber científico e demais. Então, às vezes, desambiguar me dá a impressão de que fica curto, assim, né? E as pessoas ficam, quer distinguir Lacan de Freud? Fica mais, se vocês quiserem, no plano imaginário, que foi muita crítica que também se fez a respeito disso. Separar por separar, distinto por distinto, não me traz nenhum sentido. Então, tem um pouco a ver com isso, mas eu digo, eu não sou purista a respeito da estética, com o qual eu entendo que é maior a proposta e que tem a ver com o eixo da relação aos saberes, ou relação à ciência. Se fica mais ou menos claro isso, é indistinto o termo. Para outro Lacan, tem a ver mais ou menos com o mesmo, mas já tem uma volta que eu gostava, embora também não seja um santo da minha devoção, como se diz em espanhol, gostava mais de abertura para uma psicanálise por vir, que era o termo anterior da instituição. E outro Lacan, me parece que tem dois problemas, eh, que em princípio, que pode ser mais um outro Lacan. Então, isso é maravilhoso. Tem umas pessoas que gostam, eu também gosto. Então, tem mais outro Lacan, tem outro Lacan, tem outro Lacan, tem Lacan de 50.000 Lacans diferentes. É muito bom para a democracia, é, mas é um pouco ruim para a gente poder discutir. Então, parece que tem um Lacan de cada um. E aí é um pouco mais difícil de a gente trabalhar. Depois é que outro Lacan termina circunscrevendo a instituição e a proposta a um autor, a Lacan. E para mim a psicanálise é um campo maior, embora seja a minha teoria de referência, a teoria lacaniana, me parece que há que reconhecer que um campo psicanalítico é bem maior que Lacan. E ficar nessas margens bom, me parecia que não era necessário. E depois coincide com o texto de o diretor ou fundador da instituição, que primeiro não era fundador, porque não havia fundadores na nossa instituição, e depois veio o fundador, depois do tempo, ou seja, foi um fundador borgiano, com o tempo borgiano, eh, e que isso era mais ou menos fazer um pouco a mesma lógica do que nas instituições psicanalíticas abunda, né? E então colocar o mesmo título do livro do fundador à instituição era meio cheirinho de igreja, é, que me parece desnecessário, digamos, essa proposta. É, com qual basicamente tem a ver com essas questões, mas, insisto, é uma questão de gostos e dos gostos. Entendo qual é a lógica programática. Eh, e depois será o do extraterritorial, né? Isso, sobre Eh, a extraterritorialidade. e por quê? Eh, porque se a gente consegue
esse foi um termo que também Alfredo, em algum momento, me fez alguma objeção, e o Ricardo também na discussão, que depois a gente pode conversar sobre essa ideia de desambiguar em termos de lógica kafkiana, borgeshiana. Mas se objeta aí a questão da revolução e se colocava a ideia de subversão. Então, Alfredo me diz por que revolução negada e por que não subversão, porque Lacan utiliza subversão. O Ricardo faz a mesma questão. E a mim me parece uma declaração de fidelidade desnecessária, ou pelo menos que pode habilitar alguma outra via de pensar. Lacan diz, a revolução volta ao mesmo lugar. É uma lógica de etimologia que é válida, mas tem seus limites. Me parecia que se a gente está discutindo, e para mim, insisto, essa é a única importância que tem, pelo menos da minha perspectiva, a desambiguação é relação a como a gente se relaciona com outros saberes científicos. Quando digo científicos, digo ciências sociais, ciências humanas, sim? Se é por aí, a gente não pode ficar apenas em nossos termos ou como a gente interpreta nossos termos. Revolução é um conceito que utiliza Kuhn para pensar a história dos saberes científicos. E o coloca nas duas chaves de acumulação e ruptura. Então, mais que desambiguação, eu gosto de, e aí volto a responder a pergunta anterior, incomensurabilidade, que é a lógica que Kuhn apresenta para o progresso dos saberes científicos dentro do campo da ciência, que evoluem, progressam, avançam por acumulação, que eu fiz como pesquisador a respeito disto, mas que também por ruptura. E a essa ruptura chamou revolução. Então, se eu estou pensando que o saber psicanalítico pode entrar em diálogo com a ciência, e não quero ser extraterritorial, porque só usar o conceito que Lacan utilizou para pensar algum tipo de corte. Então, digo, vou utilizar o termo que se utiliza na epistemologia, né, nos estudos da ciência, que é a revolução científica. E, nesse sentido, não utilizar o termo de Lacan de subversão do sujeito, que é o que ele propõe. E até porque tem uma interpretação que Lacan também, por mais ousado, francês, nojento, insuportável que ele era e fazia a profissão, bom, ele não pode dizer também eu revolucionei. Só nesta época, né? As pessoas se arrogam o direito de achar que não fazem nada e revolucionam tudo. Mas Lacan não podia dizer revolucionei isto. A minha tentativa é uma revisão do sujeito, uma retificação, uma subversão. Se isso vira ou não, provoca ou não, é pelos seus efeitos, né? E isso que a gente tenta provar. Então, é extraterritorial para a gente poder conversar com outros saberes. Então, por exemplo, a estrutura da fenda que Lacan propõe, fora do paralelismo e do dualismo corpo-mente, ou representações e afetos, ou dentro da lógica do eu psicossomático, de a fisiologia e a semântica, nos permite discutir melhor, conversar melhor, traçar pontes ou discrepâncias com outros saberes vizinhos. Por exemplo,
O erro epistêmico da psiquiatria, diagnosticado por Rotelli, parafraseando a Basaglia. Então, Rotelli vai dizer que a reforma pensa numa, numa lógica que é de tempo circular, onde denuncia o erro epistêmico da psiquiatria da causa lineal dos fenômenos fisiológicos aos fenômenos mentais, a neuropsicologia ou a neuropsicanálise. Essa ideia de causa-efeito, fenômenos ou epifenômenos, ou para dizer melhor com Henri Ey, que era quem discutia Lacan, né, do órgano dinamicismo, Rotelli o considera como um erro epistêmico da psiquiatria. Com Freud, não podemos, porque Freud está dentro desse erro epistêmico, a sua teorização, não sua descoberta. A sua teorização está dentro disso. E quando você vai conversar com outros saberes, eu faço isso, porque eu faço parte da saúde mental, mas não, mas Freud dizia que... E está isso. E a possibilidade de pensar uma outra lógica de fenda não nos permite dizer que dissemos o mesmo que a reforma psiquiátrica, não nos permite dizer, mas nos permite outros canais de diálogos e de contrapontos. Então, a extraterritorialidade, um ponto, um aspecto bem por esse lado. Maravilha. Bom, tá aberto aí. Quem aqui quer trazer alguma questão? A Luana levantou a mão. Diga lá. Oi, gente, boa noite. Oi, Martim, muito bom te escutar. Eu não conhecia esse texto teu, né? Eu conheço o do Revolução Negada, né? E queria fazer um comentário, assim, Bom, na verdade, eu tô com ele aberto aqui agora, que me chamou a atenção a parte do grito, porque Alana, eu vou trabalhar o... Diga. o importante é que conheça o livro de Sander, não meu texto. Se conhece o livro, tá bom. Pois é, e aí eu estou redescobrindo ele agora pelo seu texto, porque você falou do seminário 12 e é um seminário que eu tô para olhar com um pouco mais de atenção, assim, ainda não fiz isso por conta do... Eu pesquiso sobre a sofística, né? A leitura da Bárbara Cassam e a frase do psicanalista enquanto um sofista tá no seminário 12. Então, preciso entender um pouco ali, né? Aí você falou dos problemas do ser e tal, então me deu, assim, uma vontade de logo ver isso. Mas o que eu ia fazer é que o que eu queria comentar mais é sobre o termo revolução. Primeiro, eu gosto muito, assim, eu acho que eu também prefiro essa ideia da psicanálise por vir. Foi uma das coisas, das expressões, assim, quando eu me aproximei de Apolla, que eu achei mais bonitas, porque acho que tem tudo a ver, assim, prefiro do que outro Lacan, do que, não me lembro, Desambiguar e tal. Agora, Revolução Negada, eu acho muito bom também, a revolução, assim, porque a gente tende a pensar por essa ideia, revolução na política, né? Assim, só que o termo, eu acho que é anterior, inclusive, cientificamente, né? Eu acho que primeiro é da ciência, assim. E tem uma autora que eu gosto muito, não sei se você conhece, que é a Shoshana Fellman. E ela tem um livro que não está traduzido, assim, eu acho que nem para o espanhol, nem para o português, que é Jacques Lacan and the Adventure of the Insight. É um livro que está só em inglês. E aí ela tem uma parte, acho no terceiro capítulo, que ela discute o termo revolução. O nome do subcapítulo é Necessidades Elípticas. E aí ela vai fazer um elogio, assim, né? Ela fala essa ideia de revolução no sentido da subversão, mas também como esse movimento celeste que é muito rico pensar, porque permite a gente falar sobre a ideia da repetição,
envolvendo um movimento reflexivo e que traz a diferença, né? A repetição como a diferença, assim. Então, eu tendo a gostar muito de trabalhar com a ideia de revolução também, resgatando esse sentido científico, né? Eu acho que pode ser muito proveitoso, assim, para pensar. Tem a subversão, mas também tem essa reflexividade, né, do movimento celeste, assim, que porque também faz a gente pensar a ideia de original, né? Que original passa pela origem. Então, não é só algo novo, né? Envolve essa repetição também. Então, ela também trabalha a ideia de originalidade, subversão de si, assim. Bom, é um pouco isso aí, por enquanto. Alana, como eu entendo no nosso campo que é discursivo, a gente escolhe termos e tem limitações do que eles podem dizer. E esses termos, pela sua vez, estão inseridos em discursos. E também tem limitações do que esses discursos podem dizer. Então, eu penso que o que se trata é de ver essas possibilidades de dizer. Então, tem a lógica política, mas evidentemente não está dentro o termo, pelo menos como eu considerei, não está dentro dessa lógica política. Mas tem toda uma discursividade política a qual a gente pode escrever diferentes sentidos a respeito disso. Eu acho que os efeitos foram mais para o político que para o científico em termos do que as pessoas tomaram. Mas, bom, são termos também que têm seus e aí eu tenho que me responsabilizar, tem seus cuidados, né? Porque tem suas pregnâncias, né? A gente gosta, né? Revolução e tal. Eu mesmo faço um guinho colocando Rosa de Luxemburgo numa citação. Aí é besteira de autor. Mas se a gente vai trabalhar e diz que a lógica de desambiguar está dentro de um projeto de orientação científica, a mim me parecia que era válido trazer os termos que a lógica dos saberes científicos incorpora. Um desses era a revolução. E basicamente se limitou a isso. Me deu a impressão de que depois teve interpretações que são debatíveis, com as quais algumas eu debati, como o de Ricardo, que diz, se você pensa em revolução, pensa em só autor e só pensa em Lacan e quer eliminar Freud. Justamente o contrário. Revolução é uma das lógicas pela qual se pensa a historicidade e pela qual se pensa a relação de dois autores, ou de dois paradigmas, ou de duas teorias, ou de várias. Uma dessas lógicas é a ruptura. Porque eu não considero a proposta borgiana como válida, ou a lógica dos precursores como algo válido para pensar. A lógica dos saberes neste ponto da nossa relação extraterritorial com o campo científico. Porque aí a gente vai fazer uma ideia de que passa do freudo-lacanismo, ou seja, que Lacan não fez mais nada que comentários de Freud. É possível? É possível. Mas eu não considero essa leitura muito interessante, ou pelo menos não, acho que está esgotada. Inclusive, se eu concordasse com essa leitura, eu diria, essa chave de leitura, para mim, está esgotada. Algo assim como se vocês me dissessem o samba. Para mim, o samba está esgotado. O samba brasileiro. O samba que eu sei muito, né? Eu sei poucas coisas, mas se alguma coisa eu sei do samba. Está esgotado como gênero, não quer dizer que não sirva mais. Quer dizer que conseguiu explorar todas as suas linguagens possíveis. A gente pode continuar fazendo, e está super gostoso, eu vou a todos os sambas possíveis. Mas está esgotado como gênero criativo. A lógica do freudo-lacanismo, que Lacan só comentou coisas de Freud, para mim está esgotada. Não tem mais nada a dizer, eu me criei nela. Eu digo, nisso aí eu não posso dizer mais nada. Já está, não consigo descobrir mais nada, não consigo me surpreender com mais nada, não consigo trazer mais nada. Já fizeram tudo, já está.
a lógica de que você diga Lacan cria o precursor, assim como Kafka cria o seu, é dizer, a gente está pensando num lacanofreudismo, ou seja, inverte a questão. Então você já está trabalhando num certo registro. Aí, por exemplo, não tem revolução. Aí, por exemplo, não tem subversão. Pode trabalhar nisso. Agora, o lacanofreudismo não seria muito aplicável a os precursores, não seria muito aplicável. Primeiro, a uma lógica científica de como se construem os saberes. Seria uma lógica mais literária. É possível? É possível. Segundo, não é coerente, porque Lacan diz: meu precursor foi Platão e Tolstói. Quando ele disse eu crio meus precursores. Dice Platón era lacaniano y dice Freud no. Freud no era lacaniano, dice Lacan. La misma frase. Dice Platón y Tolstoy eran lacanianos. Freud não. Coco inhabilita a possibilidade de que se cree o lacanofreudismo, digamos assim. E não me parece que seja muito interessante em termos dos problemas que temos no campo para poder relacionar-nos com os outros saberes. É dizer, é o mito da autogestação. Freud e Lacan, Lacan cria Freud e Freud cria Lacan e nós saímos daí. Quando, na verdade, o Freud trabalha com a filosofia, com a literatura, com a história das civilizações, com a neurologia da época, com a psicologia da época. Lacan trabalha com a linguística, com a topologia, com a física, com as ciências sociais da época, com a antropologia da época. Então, me parece que aí há um ponto de escolha e de possibilidade de avançar sobre esses problemas. Algo assim como assim, vamos trazer a psicanálise a um termo externo à própria psicanálise. E mais, gente? Umas questões aí sobre a discussão, sobre o texto. Bom, enquanto o pessoal vai pensando, eu queria só fazer um comentário mais, Martim, que eu achei assim, né, já que você tocou no Goldenberg, eu achei esse texto dele nesse livro, para usar as nossas análises, assim, né, mais político. Agora, em comparação, por exemplo, bom, o Desler também né, mas o que eu quero ressaltar é que no Desler, uma das partes que mais me marcou foi quando ele falava justamente da revolução. Eu não sei se ele fala da revolução é do sujeito ou é do pensamento, não me lembro agora. E antes do Revolução Negada, quando eu li ali vocês ressaltando esse ponto, né, da revolução, me lembrou o Desler. Então, tipo, né, no fundo, assim, o Goldenberg ele concorda com a Revolução Negada, né, mas ali no desambiguar Lacan de Freud, bom, acho que ele foi para a política, não sei, ele... Não, é isso, até está. Eu falo isso, eu fiz uma réplica a esse texto, e eu falo para ele, mas se você concorda, velho. Eu falei para ele, por mensagem do texto, você concorda, velho, tá, com isto. É, mas eu acho que o texto do Ricardo tem um ponto. Aí há uma questão, e na minha réplica eu lhe reconheço isso. Eu acho que ele está falando dos efeitos, muito mais dos efeitos que ele consegue entender que provocou essa lógica. Depois temos que ver se esse projeto de desambiguar, da revolução, provocou esses efeitos, ou esses efeitos já estavam, é outra questão. Mas acho que ele realmente ele trabalha sobre um outro ponto que eu não estava me debruçando muito nesse ponto, estava mais
Este é o projeto, esta é a lógica, estas são as possibilidades de pensar. E eu acho que ele, assim como o Martínez, estavam pensando mais em alguns efeitos do campo, que também é muito difícil, né? Como você mede esses efeitos e como você pode dizer. Mas, bom, faz parte disso. E, e certa lógica que hoje, eu olhando também, eu estou mais próximo também disso, sabe? Assim, de pensar que o que eles estavam pensando, de certa, o que provocou no campo certa desambiguação, você pode ler também politicamente, não a política científica, a política do saber psicanalítico, mas que tiveram efeitos que tem a ver com a formação, que tem a ver com certa questão que então Freud não serve mais, então a gente revolução começa tudo de zero e vai para frente, então o Freud era machista, misógino e não sei o quê, então não presta. Alguns outros efeitos que eu acho que são consideráveis, se é que considerar. Só que eu, nesse momento, não estava considerando, e que são dois planos diferentes, né, também. Então, assim, tem que ver como a gente faz com isso. Hum. Vou aproveitar para fazer um comentário enquanto ninguém levanta a mão aí. Me esclareceu bastante esse termo que tu usou para falar do texto do Gutenberg, Martin, de que ele trabalha muito em cima de efeitos, né? De efeitos que, bom, enfim, que ele lê, supõe no campo, ou que ele supõe na proposta dos autores também, né? Dos organizadores, melhor dizendo, que até poderia discordar de algumas coisas ali que ele supõe, né? Ou que ele disse desconhecer, que também não é bem assim, né? Tu escrevesse uma réplica, depois vocês tiveram um debate e tal, né? A gente vai ter um encontro aqui na sequência, e a gente tá vendo como é que vai fazer, né? Mas talvez a gente fizesse um encontro, eu e o Raimundo fazendo uma réplica em termos de leitura crítica, ponto por ponto, do texto do Goldenberg, né? E talvez chamaremos ele depois ou não também para discutir isso. Aí teremos que ver a proposta, qual seria a contribuição ou não, né? Mas provavelmente a gente vai propor pelo menos um encontro de réplica, digamos assim, ao texto dele, né? Eu Mas eu acho que gostaria de, eu gostaria de participar, mas como eu tenho que ir em novembro em São Paulo, e um dos meus é, amigos, poucos que eu tenho em São Paulo, é ele, eu não sei se eu vou querer renovar a briga. Eu preciso de não, alguém que me a gente dê pode conhecer marcar para São depois Paulo. da jornada. A gente marca para depois da jornada, a gente marca um pouquinho mais para frente para poder participar. Mas a gente tem essa ideia, né? Mas eu achei interessante isso de pensar nos efeitos, talvez mais na questão pro campo, né? Do que da proposta, porque eu acho que com muitas coisas da proposta ele, em outros termos, em geral, me parece concordar. Mas realmente uma coisa que ele não diz tão diretamente, mas come pelas beiradas ali no texto e que tu resgatou agora, que eu concordo bastante, né? Que Freud, digamos assim, não só não prestaria, digamos assim, como uma teoria, digamos assim, passível de ser, sei lá, jogada fora, mas que isso ok, se pode até tomar essa posição, né? Mas o problema é o Freud não prestar, digamos assim, nem para ser lido ou citado, né? Das discussões e afirmações dos conceitos, né, digamos, prescindirem de um daí verdadeiro debate com a obra do Freud, de um questionamento mais direto, né? Eu acho que também se, assim como se tem uma crítica em alguns momentos, né, a comentadoras de Lacan não citarem o Lacan, ou enfim, né, ser uma coisa assim muito por alto, muito superficial a discussão e a retomada dos conceitos no debate com o Freud, eventualmente acho que a gente também pode correr esse risco de não ler mais os textos, supor certos entendimentos, não enfrentar tão diretamente os conceitos, o que talvez perca aí nessa ideia do espírito científico e de comparar as aproximações e as rupturas, né? Eu acho que esse
de fato é um problema, né? E que é um problema que eu acho que tá junto com a ideia, né? Essa do outro Lacan, eu também prefiro psicanálise por vir, né? Outra psicanálise por vir, sei lá, né? Porque outro Lacan e de fato, né? Porque daí é como se ficasse restrito a obra desse autor, aí não seria tão bem-vindo conceitos do Kuhn, por exemplo, né? De comensurabilidade, revolução científica, né? E acho que isso deixaria um debate muito entre quem já concorda, né? Entre o autor que se supõe que todos são filiados e limita nisso, né? No debate com outros saberes, mas dentro do próprio campo psicanalítico também. Eu acho que essa é até uma coisa depois se tu quiser comentar, né, Martim? Claro que isso é difícil medir, né? Mas que efeitos teria propostas de outro Lacan, como a desambiguação, entre outras, né? Pro recorte do lacanismo, vamos chamar assim, né? Se fica uma coisa mais entre quem concorda, ou se tem um impacto, se tem um diálogo, né? Acho que isso seria uma questão também, né? Tem outras coisas para comentar aqui, mas para não me alongar muito, o Leonardo queria falar, eu vou passar a bola aí. Boa noite, pessoal. Bom te ter aqui, Martim. Feliz de poder ter essa conversa contigo, assim. A partir da leitura do teu livro, do teu texto, mas também do contato com as publicações anteriores, assim, e me surgiu uma questão, assim, também, acho que vai um pouco no sentido do que o Sander estava comentando. Eu fiquei bastante curioso, assim, vamos dizer assim, as questões que entram no nosso horizonte, vamos dizer assim, a partir de uma limitação como essa, né, do campo de fenômenos que a psicanálise lacaniana passa a abarcar dentro dessa delimitação, assim, né, dentro do, vamos dizer assim, do que se inaugura a partir da desambiguação. Disso que a gente está chamando de desambiguação, que na verdade parece que tem a ver e que pode ser que pode ser resumido, né, na forma como tu coloca, assim, uma um abandono dos preconceitos freudianos, vamos dizer assim, que, de certa forma, parasitam, acho, a nossa leitura da obra do Lacan, assim. Então, eu fiquei bastante curioso para te ouvir, assim, e parece que tem indicações, né, tu dá indicações, assim, seriam problemas relacionados a os efeitos disso na clínica e aos efeitos da nossa relação com outros campos, mas eu fiquei curioso para te ouvir, assim, sobre se existem, na verdade, se tu tens alguma indicação nesse sentido, assim, de quais seriam os problemas que a gente, vamos dizer assim, passa a ter de lidar a partir da desambiguação, vamos dizer assim. A partir do momento em que a gente, vamos dizer assim, já consegue colher efeitos desse projeto, né? Consegue colher os efeitos desse método, desse processo, quais são as questões que começam a despontar no nosso campo, né? Enfim, obrigado. Eu não sei se entendi bem a questão, mas você me corrige se eu me interrompa, se eu estou indo para qualquer lugar, viu, Leonardo? Não me deixe delirar sozinho, pelo amor de Deus. Mas o primeiro problema me parece que é político. E que o que aí resgata o ponto de. E eu convalido, né? O ponto do Martínez, mesmo que não concorde com a leitura, e o ponto do Ricardo, mesmo que eu não concorde com a crítica que eles fazem, me parece que há um problema político. E que tem a ver nessa escolha dos nomes das instituições e que tem a ver com como o nosso campo está organizado. Na lógica da Babel psicanalítica, das diferentes instituições, de como a gente circula e como esse saber, além das pessoas, que também é bastante caro, como esse saber vão circulando.
Então, aí me parece que há uma primeira questão e há que ver como a gente responde a isso. É, mas acho que há um problema político de divisão de com que lemos, que não lemos, com quem somos amigos, com quem não somos amigos, como nos juntamos, onde há discussões, onde não há discussões. É, aí parece que ficou muito mais numa nova rixa, numa nova instituição, numa nova igreja. É, e aí isso me parece um problema enorme, porque, insisto, se isso era para a lógica científica, nada mais contrário de que propor uma desambiguação para pensar o discurso, o saber na lógica científica e você não conversar mais com o que pensa outra teoria ou fazer isso. Há um efeito aí que me parece terrível e que é, bom, veremos como isso institucionalmente se resolve. Não sou muito optimista por conta de como funciona nosso campo. Não é só uma instituição, não é só o que você quer fazer, o que não quer fazer, é como funciona um campo, mas também está como somos as pessoas, né? Então, assim, eu falei logo, por exemplo, pessoalmente, eu falei logo para Ricardo: ó, Ricardo, a gente não vai brigar não, viu? Você vai brigar sim, mas vamos continuar fazendo coisa, vamos continuar dialogando, vamos interromper o diálogo. Senão isso vira politicaria e não funciona. Mas nosso campo já não está estruturado assim. Então, acho que o primeiro desafio que traz é esse. Eu acho, eu pelo menos estou agora mais preocupado que antes. Eu posso dizer que eu antes era parte do problema, porque estava muito mais consubstanciado nisso e não estava pensando nestes efeitos. Então, hoje, se você me diria, eu refaceria algumas questões, entendeu? Então, por exemplo, eu fiz uma pequena crítica, ou grande crítica, mas era um sarcasmo aos organizadores do próprio livro que eu estou. Mas aí eu digo: oh, Sander faz artes marciais, eu faço boxe, aí a gente depois se acerta, a gente se junta a fazer alguma coisa. Tentamos resolver isso. Eu já não faço mais não, Sander, viu? Eu não vou... A gente toma um café. Eu já estou velho, mas... é, bom, como cada vez... Eu teria, por aí, reorganizado alguma outra fala a respeito de como fiz com determinados outros autores do campo, sabe? Me parece que aí há um problema político que é desde nosso lugar que apresentamos a desambiguação, mas é a leitura de como está o campo. Então, eu lhe diria que esse é um primeiro problema, pelo objetivo, que é científico. E se é científico, a gente tem que discutir, não pode ser. Eu faço a crítica à nossa instituição entre os conhecidos, que é: se nós propomos que somos intraterritoriais e que pode vir, mesmo que não seja analista, qualquer pessoa poder discutir, a pergunta é quantas pessoas que não são analistas estão na instituição. Como dá zero, é um fracasso. Então, bom, aí é que fazemos, né? É, ponto um. Ponto dois, eu diria, que será meu trabalho. Ponto dois e ponto três para frente é: uma vez instaurado isto, eu não tenho problema com os nomes, né? Eu falei assim, eu não gosto, mas não sou muito assim. Eu não gosto de tal coisa, mas posso comer, né? Um pobre. Não gosto de, mas é a única coisa que há. Então, estou acostumado. Se come igual. É, mas a gente deveria mudar a lógica. E então, se isso, talvez seja um primeiro tempo de um outro Lacan. A gente terá que pensar quando esse outro Lacan já se esgota. Quando o projeto de desambiguar se esgota. E já não temos mais nada. Seguir repetindo isso, a gente se bandeia para quê? Para fazer mais ou menos um laço com isso.
Esgotado isso, que eu não sei se está esgotado ou não, mas deveríamos pensar, me parece que há um outro trabalho que é o trabalho clínico, demonstrar que estas ideias que são diferentes, desambiguadas, que têm uma outra lógica, habilitam outra clínica. Minha tese pessoal é que não há clínica lacaniana. Se eu digo outro Lacan e Lacan a revolução negada, é porque eu entendo que não está estabelecida a teoria de Lacan. Uma vez estabelecida, distinguidas certas ideias de Lacan, que não estão distinguidas, que não passam, né, que estão ambiguadas. Uma vez desambiguadas, há que pensar e trabalhar sobre os efeitos clínicos dessas ideias. Me parece que esse seria um segundo passo e poder demonstrar se essas ideias, clinicamente, nas ferramentas frágeis que a gente tem para demonstrar, se essas ideias podem trazer uma outra clínica. E quais são os efeitos dessa clínica. Sim? Então, por exemplo, a teoria do trauma de Lacan com a teoria do trauma de Freud. Em um roubo na Cracolândia, a senhora de classe média que sai, né, ou na Lapa, e botam arma, roubam um celular e fica traumada com ataque de pânico durante o tempo. Com que teoria do trauma trabalhamos? Como fazemos isso? Que efeitos, mais ou menos, tem? Parece que há toda uma lógica. Eu não acredito que Lacan tenha criado, tenha possibilitado uma clínica lacaniana, inclusive da própria narrativa. Não tem historiais clínicos. Lacan não escreveu nunca um historial clínico, a não ser sua tese de 1936. Não escreveu nunca um historial clínico. Quando você vai trabalhar casos clínicos dentro da teoria lacaniana, você viu o que é. Não sei. Dentro do freudismo, a gente consegue até discutir melhor essas coisas. Dentro do lacanismo, a gente não entende nada. Para ser sincero, não nos entendemos entre nós. Então, aí me parece que há uma questão que seria o outro efeito. E o terceiro efeito, que eu também que eu vou trabalhar nos meus próximos anos, se eu tenho saúde, é a relação com os outros campos. É dizer, que diálogos renovados nos permitem pensar com os outros campos. Que incorporação de conceitos dos outros campos, que discussões fazemos, como repensamos nossos impasses e nossas... por exemplo, como nos inserimos na saúde mental. Nos inserimos, não nos inserimos, a partir de que ideia, com que conceitos. Estes são melhores que os outros? Não. Estes te apresentam problemas? Não. O inconsciente como outra cena, o inconsciente como filogenia, ou o inconsciente como discurso do outro. É melhor com este conceito da saúde mental, com outro, como discutimos. Me parece que também aí abre, que é por fora do lacanismo, que é por fora do lacanismo, e que há trabalho a inventar e a fazer a partir disso. Se não, digo, se não conseguimos isso, para mim é um fracasso. Por mais lindo que fiquem os textos, por mais... Ou seja, até agora, se você me disser, Martim, você como médico trabalha, fracasso, ainda fracasso absoluto, mas ainda não terminou o jogo, posso te dizer. Ainda estou trabalhando nisso e vou com minhas próprias dificuldades e os tempos fazendo isso. Eu diria que essa seria a questão. Muito bom, Martim. De tudo que você comenta, esse último tópico da extraterritorialidade ou dessa discussão com outros campos de saber me inquieta por aqui. Na verdade, esse interesse pela reforma psiquiátrica, as discussões sobre saúde mental é o que me traz para a psicanálise, por exemplo. Então, foi por aí também que entrei. Em meados de 2021, quando conversava com colegas psicólogos, né, tem essa demarcação também no Brasil, que a grande parte dos sujeitos que se nomeiam como psicanalistas são psicólogos, em sua maioria.
E, bom, estão, né, nas instituições, estão no serviço de saúde mental, estão nos CRAS, estão nos CREAS, estão nas escolas, né, na educação, como é meu caso. E era estranho deparar como que esses colegas não se sentiam psicanalistas porque estavam nesses espaços e não numa escola de psicanálise, ou não num coletivo, ou não num grupo, que é outro fenômeno também para se analisar pós-pandemia, por exemplo. Parece que isso fica mais evidente, né? Surge também. Só vai somando dados, né? E aí é interessante porque esses dilemas que você coloca, né? Mas com quais conceitos se trabalha? Como é que se fundamenta o que você está fazendo? Né? Alguém pergunta, transferência, inconsciente, suposto saber que cargas d'água é isso? Às 3 horas da tarde, no interior do Rio Grande do Norte, bom, a queixa da pessoa é porque a criança não quer ir para a escola. Então, como que se articula esses conceitos? Parece ser uma questão que me mexe muito por aqui também, a princípio, né? Então, quando a gente propôs a discussão do grupo, a própria ideia de desambiguação, quando eu dialogava com o Sander, né, a pessoa mais próxima do discípulo que tinha do livro, era justamente por isso, tá? Todo mundo fala de desambiguação, todo mundo faz pós falando de desambiguação, todo mundo diz que faz uma clínica a partir da desambiguação, mas que cargas d'água é isto? Né? Virou quase um mantra, né? A gente repete, 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 mas aí falta o resto, né? O resto no sentido de qual que é a sustentação disso, qual que é a aplicabilidade disso, e o mais importante, como que a partir disso se dialoga, por exemplo, com psiquiatria, numa equipe multi, enfim, esse tipo de trabalho, né? Mas, enfim, Mas, por exemplo, você tem duas maneiras de dizer. A reforma psiquiátrica, o campo da saúde mental no Brasil, é, é muito extensa. Por exemplo, tem um periódico que é Made in Brasil, onde está escancarado, explícito e demais, que trabalham e trazem determinada crítica, e estou já saindo inclusive da clínica e demais, da crítica muito grande à psiquiatria e à neurociências. Se não me engano, o ano passado, o Paulo Amarante fez duas críticas fulminantes, dizendo praticamente que os psicotrópicos não funcionam. E fez uma crítica enorme a respeito disso. Bom, eh, os psicanalistas que temos clínica, que trabalhamos em equipes multidisciplinares, que temos pacientes que dividimos com psiquiatras, que tem, etc, etc, que trabalhamos nisso, que temos conceitos como o objeto A, o sujeito, o barrado, o objeto, o grande outro, a linguagem, tudo. É pouca crítica que fazemos, inclusive nos outros campos. Nem trazemos nos próprios casos para poder discutir efetivamente a efetividade. Sei lá, a última paciente que eu me lembro, medicada com 4 psicotrópicos por ataques de pânico. Hoje está sem medicação nenhuma, mais ou menos bem. Onde está aí a discussão com o psiquiatra, com o tratamento, etc, etc? Como é que funcionou? Como é que isso resolveu o ataque de pânico? Que, bom, não é a mesma coisa. A gente pode fazer de qualquer maneira, porque a gente dá voltas, esse discursivo a gente pode acomodar, mas não é a mesma coisa se quer fazer rigorosamente com o conceito do paralelismo psíquico, onde você está introduzindo a lógica das funções químicas, a lógica das fisiologia, ou faz com o conceito do inconsciente estruturado como uma linguagem, ou do tracionário, ou do que você quiser escolher de coisa. E então a gente talvez possa avançar nessa lógica crítica e trabalhar em função também desses discursos. Então, aí me parece toda uma via, que é a desambiguação, não porque não se possa fazer com Freud. De fato, The Guardian, nos Estados Unidos, o periódico The Guardian, o faz com Freud. Faz a crítica à psiquiatria e faz a crítica à direita, digamos assim, com Freud. Um Freud, assim, meio duvidoso em termos de como se lê, mas uma leitura de Freud.
Bom, isto possibilitaria pensar também aí alguma possibilidade de articular essas lógicas, com seus limites, com suas discrepâncias, com seus pontos, mas permitiria pensar. Sim, então, quando se pensa, por exemplo, eu estou trabalhando um pouco isso, a lógica circular do processo social complexo que apresenta a saúde mental com Rotelli, Amarante e Basaglia. Apresenta uma lógica circular, a gente tem uma lógica circular do significante. Efetivamente, a reforma vai pela via sociológica, então incorpora instituições, lógicas de poder, etc, etc. Nós talvez não temos essa via, mas podemos pensar uma lógica circular em função do sofrimento psíquico. Ou quando Basaglia diz, se coloca entre parênteses a doença mental e se propõe a lógica de Husserl do sujeito, né, por fora da doença mental. A gente como pensa isso? Não da maneira fenomenológica, mas efetivamente a gente pensa a questão da doença mental fora do paralelismo psicofisiológico. Se com Lacan está muito mais claro e tem mais potência de ser desenvolvido. Bom, podemos pensar alguma coisa sobre isso, alguns caminhos pelos quais estou tentando. Pô, tem muita coisa aí, né? Tem alguns comentários aí que eu também teria vontade de fazer. Mas a gente vai continuando a conversa aí aos poucos também. Não sei se alguém tem uma última aí questão, né? A gente já está no adiantado da hora, a gente até passou um pouco o tempo previsto, mas acho que todos concordamos aí que dava para seguir tocando ficha, né? Então não sei se alguém tem alguma última, né? Mas eu já vou, enfim, agradecer o Martim aí pela generosidade aí, pelo bate-papo, né? Acho bem bacana a conversa e também interessante isso de só um comentário rápido assim, né? Se esgota ou não o programa, eu não digo o programa de outro Lacan, mas a estratégia da desambiguação, né? Porque também acho que a gente não poderia se limitar a, digamos assim, seguir na marcação da diferença entre esses autores, sem, por exemplo, avançar nas pesquisas no próprio recorte do Lacan ou no diálogo com outros campos, né? Porque aí aqui talvez teria um problema de um certo esgotamento. Achei muito bom esse ponto e bom aí nesses, digamos, segundo ou sei lá quantos tempos, né, de trabalho, né, nesse programa de investigação, desses trabalhos, discussões coletivas, né, de, bom, certas reavaliações que a gente vai fazendo, dos termos, de uma leitura ou de outra, né, acho que isso, aí tem esse espírito que tu comentou, né, Martim, de não cortar o diálogo, até porque isso, digamos assim, invalidaria a própria proposta aí de ter um espírito científico e de fazer avançar as discussões, né, então achei muito bacana aí no conjunto da obra, especialmente nesse sentido aqui, né? Não sei se quer dizer alguma coisa aí, Raimundo ou Martim, né? Tô por vocês aí. Por agora, estou satisfeito. Tá bom, tá ótimo aí. Valeu, Martim, muito obrigado aí pela presença, pela tua fala, a gente agradece muito aí por topar a conversa. Tá? Então, obrigado vocês pelo convite. Então, bom final de noite aí para todos. Valeu, seguimos. Depois manda a gravação para todo mundo lá no grupo, pessoal. Boa noite, pessoal. Abraço. Obrigado.